Flamengo ele vai ter uma característica que o Palmeiras tem, né? O Flamengo vai ter alguns jogos que ele não vai jogar bem e mesmo assim ele vai conseguir o resultado, né? Acho que é uma característica... Não vai perder que nem o ano passado. Não, de jeito nenhum. O Tite não perde. Tomar 80 gols. O Flamengo não perde 6 jogos na TV agora. Não perde, vai perder muito pouco. Então vai ter jogos assim como o de ontem, que o time não vai bem, e ontem até deu um pouco de sorte, e para mim aquele pênalti não aconteceu nos acréscimos, mas deu um pouco de... ganhou o jogo. Isso eu acho que vai acontecer. Acontece às vezes com o Palmeiras. Mas claro que o Flamengo vai jogar mais. É um time que vai crescer ao longo da temporada, mas esse ano eu vejo um Flamengo um pouco diferente dos outros anos, até porque alguns jogadores que eram importantes, titulares, hoje não estão mais. O Flamengo dos últimos anos, com seus altos e baixos, é um time que trocou muito de treinador, teve momentos de crise, momentos muito bons, ganhou muito título. Ele era muito pautado assim no talento dos seus jogadores. Era muito os melhores momentos do Flamengo eram quando os caras ali da frente estavam muito bem. O Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gabigol, o Pedro, no lugar do Bruno, por exemplo, em 2022. E agora esse ano, acho que é um time que, claro que ainda tem ótimos jogadores individualmente, mas é um time mais pautado no coletivo e que o individual vai fazer diferença dentro. Tem mais aquele quadrado mágico no auge. Você vai ter hoje o time base titular. Você tem Luiz Araújo e Cebolinha, 2 caras que sem a bola voltam ali, fecham os lados. Isso, o Cebolinha é um bom jogador, mas não é um cara brilhante. O Luiz Araújo é um cara que mais compõe ali. O Luiz Araújo acho que vai ser mais ou menos que era o Jorge Henrique para o Tite lá no Corinthians lá atrás. Aí você tem o Arrascaeta e o Pedro ali por dentro. O Gabigol já não era titular, agora está suspenso. O Bruno Henrique joga bastante, mas não é um titular absoluto. O Everton Ribeiro foi embora. Então, eu acho que é um Flamengo com outra característica. É um Flamengo que vai ter uns jogos ruins, mas vai ter jogos bons, vai jogar mais do que está jogando. Só que vai ter jogo assim, não vai jogar bem e vai ganhar de 1-0. Você fala, nossa, o Flamengo não jogou nada. Quanto foi? 1-0 o Flamengo, 3 pontos. Tipo o jogo de ontem. Jogo de ontem. E o Palmeiras tem muitos desses momentos. O Palmeiras com o Abel teve vários momentos que jogou muito bem, mas teve momentos que ganhou mesmo sem jogar bem, como ontem também. Voltando à Rádio Jovem Pan, hein? Agora sim, de volta à Rádio Jovem Pan. Agora do Flamengo por 2-1. O Flamengo vence, mas não convence. Diga lá, Van. O negócio da expulsão, né, Pedro? Que o árbitro relata, né? Que o juiz ficou, né, Pedro? A gente não viu, a gente tava vendo, depois eu fui pro Ninho, fiquei olhando tudo. Mas, assim, com 10, o tempo todo o Atlético... Aí que eu olho, muito equilibrado. O Simon, um monte de comentarista de arbitragem, fala que foi pênalti, outro fala que não foi. O lance ali, o cara não pode subir com a mão colada ao corpo. Claro que não. Eu achei que não foi pênalti. Vai ganhar impulsão. Alguns árbitros defendendo o outro, dizendo que foi. O Bruno Henrique, ele postou uma foto, teve um cortezinho no lábio. Flávio, qualquer coisinha isso é aqui, normal. Isso, é normal, a jogada aqui, é normal. aqui, o meu Deus. É um esporte de contato, gente. É normal, não teve nada de cotovelada, nada. Imagina. Olha, tem que fazer esforço para dizer que foi pênalti. Piperno, Flamengo não vem jogando bem, né? Você até citou aí os jogos da Libertadores, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, o estadual como um todo, eu acho que não é parâmetro, né? Mesmo o Campeonato Paulista aqui, acho sendo o estadual mais forte, eu não acho parâmetro pro Campeonato Brasileiro. E é o Carioca, a gente vê no ano passado, o Botafogo disputou a Taça Rio e o Botafogo brigou pelo título, então o Carioca muitas vezes não quer dizer muita coisa, né? O Campeonato Estadual como um todo. E o Flamengo na Libertadores, eu acho também que não convenceu contra o Palestino, não foi assim aquele jogo que a gente esperava. Contra o Milionários, também nessa situação de jogar com 1 a mais, o Flamengo cede um empate. E o Flamengo ontem, que até entrou com 2 laterais esquerdos, teve isso, né? O Varela fora da partida, entrou com Ayrton Lucas e Matias Vinha em campo, a equipe do técnico Tite. Muitas críticas, o torcedor incomodado aí com esse futebol do Flamengo, Piperno. Eu gostava muito quando o Atlético Paranaense ia jogar o estadual com o time sub-23. Agora ele não faz mais isso, porque como o estadual passou a classificar para a Copa do Brasil para não correr nenhum risco, então ele joga com o time titular. Mas é uma perda de tempo. Tem gente falando aí, aí fica até para vocês avaliarem, se o Flamengo não forçou demais no Campeonato Carioca, colocou demais a força máxima, né? Podia ter feito mais experimentos, né? Talvez utilizado como laboratório. Porque o Flamengo tem muito tinha porque os caras ficou 19 dias sem treinar por causa da data FIFA. Aí voltou e falou que estava sem ritmo de jogo. E você bota para um monte de preguiçoso que ganha bem. Na Europa tá agora final de temporada. O Verno acabou de falar aqui, viu o Real Madrid jogando, viu o Paris Saint-Germain jogou, viu o City jogando, o próprio Liverpool jogou, tá ali buscando o título, jogou com o time todo titular contra o Atalanta, pô. Quem perdeu de 3-0 foi o time todo titular, mano.
Exatamente. Salah, os caras, todo mundo, pô. Jogou o titular contra a Atalanta, jogou o titular ontem e vai jogar de novo na volta. E aqui tá em abril, começando. Eu também discordo que preservar jogador agora não tem. Eu sempre falo, ó, a instituição, o clube, Corinthians, Palmeiras, Inter, Grêmio, Flamengo, que está aí disputando várias competições, eles podem jogar mais partidas do que os times europeus lá de ponta. Mas os atletas não jogam, pô. Os atletas não jogam. Muitos atletas aqui tiram, fazem rodízio. Boa tarde, abençoadas e abençoados! Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso Flamengo. Já chega deixando o seu like humilde, se inscreva no canal e me diga a cidade que vocês moram para mim responder geral. E vejam essa, técnico Tite minimiza desempenho do Flamengo após vitória em jogo contra o Atlético Goianiense. Em entrevista coletiva, o treinador soltou a seguinte frase: houve um lance no primeiro tempo em que ficamos trocando passes e eles bloqueavam. Tocou no Arrascaeta, bloqueavam. Tocou no Pedro, bloqueavam. A qualidade do trabalho do Jair nessa fase é essa pressão sobre o jogador da bola nos dificultou bastante. Galera, com a capacidade, com essa grandeza, com a qualidade que esses jogadores têm, vocês não acham que é muito fácil bloquear o Flamengo? O Flamengo tem um monte de jogadores bons dentro de campo. O Flamengo tem que ter um monte de repertório. Vocês concordam? Se não der por um lado, joga por outro. Se não der por outro, joga pelo centro. E sim, enfim, vai tentando até conseguir furar a zaga adversária. Eu acho que esse argumento foi muito, assim, muito pouco para a qualidade desses jogadores que estão dentro do Flamengo. Vocês concordam? Comentem aqui abaixo. E para finalizar, Matheus Gonçalves fica sem moral com Tite e pode ser negociado pelo Flamengo por empréstimo. Meio atacante não foi nem sequer relacionado para o jogo contra o Atlético Goianiense. E uma nova notícia é divulgada. A torcida do Flamengo sempre defendeu a ideia de que Matheus Gonçalves deveria ter mais chances no profissional. Ano passado, ele foi emprestado ao Red Bull Bragantino para ganhar mais experiência. O atleta, pelo visto, está muito sem moral com a comissão técnica de Tite e precisará mudar totalmente o cenário se quiser ter mais minutos em campo ou até mesmo ficar no banco de reservas. Galera, eu acho que assim, a diretoria do Flamengo tem que aproveitar, sabe, que esse menino tem um talento incrível e tem que tentar vender logo ele para a Europa nessa janela de transferências. Matheus Gonçalves não pode ficar nem no banco de reserva e muito menos não ser relacionado. O jogador tem uma habilidade incrível. O que vocês acham sobre esse assunto muito importante, nação? Deixa aqui nos comentários, quero ver a opinião de todos vocês. Então é isso, eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!